Fala, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinho? Esse mal que vos fala espera sincera e cordialmente que sim. Antes de mais nada, tá chegando agora, já sabe o que tem que fazer, né? Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e manda esse vídeo para um amigo, para uma amiga, para aquela pessoa que gosta de coisas do satanás, porque vocês adoram, né? Então, já que vocês adoram, o mago tem que tentar cumprir as expectativas, pelo menos vez ou outra, de vocês aqui no canal. E bom, eu jurava, e peço perdão por isso, porque eu jurava que eu já tinha trazido causo com esse Cacodemon. Sim, hoje vamos falar de Cacodemon. Quem, obviamente, já deve ter visto a thumb do vídeo, sabe do que vamos falar aqui hoje. E eu jurava que a gente já tinha trazido um causo com esse Cacodemon. Mas, aparentemente, não. Bom, eu já aviso que esse caso tem gatilhos. Eu não queria trazer muitos causos assim, porque a internet tá muito cheia de não me toque, né? Cheia de, ai meu Deus, o mago faz isso. A última vez que eu fiz um caso de Cacodemon aqui, que foi o de Rismael, né, que é o Cacodemon de Júpiter, nossa senhora, meu nome foi parar nos grupos de Facebook da vida, um monte de gente começou a vir me atacar porque eu falo que eu faço caso com Cacodemon, e meu Deus, e eu nunca neguei isso, mas o pessoal ficou realmente assustado porque eu trouxe um caos um pouquinho mais denso ali, né? Se verem os causos de András, os causos atrás aí, então acho que me cancelam. Mas faz parte da magia de quem caminha pela via do meio, né? Quando a gente se me atacar, eu vou atacar. É assim que fala aí nesse Brasil, não é? Então o nosso caminho é mais ou menos esse. Bom, vou aproveitar esse vídeo para mostrar, antes de mais nada, a minha urna de bronze, né? Porque agora eu também sou chique, tenho uma urna de bronze para guardar selo de capeta. Claro que não é a da Goethe de Dr. Hud, porque ainda não encontrei um artesão que consiga fazer uma obra de arte daquela tudo em hebraico, né? E é caríssimo, então, enquanto a titia não tem condições, olha essa beleza. Ai, que pesado. Que eu achei num antiquário. Isso aqui é bronze maciço em cima de um negócio de mármore. Olha o peso disso. Tem até os bodinhos de Satanás. É linda, é uma escultura praticamente. E aqui a tampa abre e os capetas saem, né? Então, eu queria mostrar porque, afinal de contas, tudo isso conta muito para potencializar rituais, né? Ter uma urna de bronze para guardar os selos e tudo mais, tudo isso ajuda demais no ritual em si. E tô muito feliz de ter conseguido adquiri-la, queria mostrá-la. Inclusive, o selo do Daimon que vamos falar está ali. Inclusive, vou tirá-la, vocês não vão ver no vídeo porque não vai dar para ver. Mas o selo de Quedemel tá aí dentro, né? E vamos falar dele. Quedemel, né? Quedemel é um Cacodemon ligado ao planeta Vênus, atribuído às forças de Vênus, cuja potencialidade, função e poder é tornar infértil e infrutífero tudo que poderia frutificar a nível de amor, de sentimento, de honrarias, né? Então, é sempre, quando a gente pensa em Cacodemon, a gente sempre tem que pensar que ele vai fazer o oposto do que o seu planeta, do lado benéfico, faria, né? E quem diz isso não sou eu, tá? Eu sei que tem gente que defende demônio por aí, mas quem diz isso não sou eu, são os próprios grimórios. Então vocês vão reclamar com Papos, vocês vão reclamar com Eliphas Levi, vocês vão reclamar com Agripa, não é comigo que vocês têm que reclamar, não. Não é a mim que vocês têm que cancelar, não. Vocês têm que cancelar essa galera que criou esse rolê, tá? Mas o próprio Agripa, lá nos seus 3 livros de filosofia oculta, que é onde surge essa expressão pela primeira vez dos espíritos planetários ou Cacodemons planetários, ele fala que há uma inteligência para cada planeta para o bem e para a evolução e para o nobre e para o justo, e um espírito demoníaco ou cacodaimoníaco para a antítese, né, para o oposto, para ser antagonista disso. São os 2 polos da força que se equilibram, né? Então nós vamos tratar Cacodemon como o próprio Agripa trata, e não como enfeitam hoje em dia floreando como se fosse a coisa mais maravilhosa do planeta, né? E bom, este é o selo, aqui tá em cobre, né, de Quedemel. Não sei se dá pra vocês verem, deixa eu me aproximar aqui um pouco mais. Esse é o selo de Quedemel, né? Como foi dado a Agripa, no meu caso, que eu sigo um modelo de Goethe e de evocação cacodaimoníaca como Dr. Hud, atrás tem o selo do arcanjo, né? No caso, o selo de Vênus,
que vai com os dizeres do arcanjo Haniel ao redor, né? Para conter essa força cacodaimoníaca, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas diferente de um selo de um Daimon da Goethe ou de um anjo que só serve para você evocar, serve como um portal, basicamente, para acessar a energia daquela entidade, como uma assinatura, os selos, né, dos espíritos planetários, eles servem para feitiçaria também. E, mais uma vez, quem diz isso não sou eu, é o próprio Agripa. Vai lá consultar o que ele fala sobre espíritos planetários nos seus 3 livros de filosofia oculta que vocês vão entender, né? E, bom, Kedemel, eu trabalho com ele há um tempo, né? Mas eu só trabalho com Cacoddaimons em casos mais... Uau, tem que apelar pra isso, sabe? Porque Cacoddaimon é uma energia muito caótica, muito densa, que geralmente deixa uns retorno fudido pra quem evoca. Então é muito delicado lidar com isso. Inclusive eu tenho um irmão, Rosa Cruz, que estávamos falando há um tempo atrás. Eu não posso dar o nome dele aqui porque ele é artista, né? Não dá pra expor assim. Mas ele estava falando que ele mexeu com Cacoddaimons e isso gerou um karma de retorno direto na vida dele, que a vida do cara ficou travada por uns 10 anos quase. Ele é um homem experiente já, né? No auge dos seus 50 e poucos anos. Ele falou que a vida dele travou por quase 10 anos por conta de um contato não tão pensado ou não tão planejado, talvez, com essas entidades, né? Eu fiquei um pouco, caramba, né? Mas ele me disse, e pela experiência desse frater, Rosa Cruz e tudo mais, eu não creio que ele estivesse mentindo, né? Não acho que ele teria por que fazer isso. E gente, Kedemel, ele é um chorume de Vênus, né? Pra mim, ele aparece primeiro como uma forma venusiana, uma fumaça, né? Ele aparece como uma grande fumaça com raios dentro, uma fumaça meio esverdeada, com os raios dentro e com um fedor muito forte, né? Já tive casos de evocá-lo que o cheiro se manifestou no ambiente, tive que desimpregnar, tive que limpar o ambiente fisicamente depois, porque ficou muito impregnado um cheiro... Eu não sei se é enxofre, porque sei lá que cheiro tem enxofre, né? Mas um cheiro muito fétido, assim, muito podre, semelhante à carniça. Enfim, é bizarro e é pesado a força desse Cacoddaimon. Mas a sua ação realmente acaba se mostrando extremamente eficiente para estragar a vida, o relacionamento e o amor dos outros, né? E sim, é sobre isso que vamos falar. Eu lembro a primeira vez que eu lidei com Kedemel, e foi num caso de separação amorosa, claro, né, que me contrataram pra fazer, aonde eu fiquei muito em dúvida, porque o meu tarô ficou muito ambíguo em qual entidade usar. E aí eu joguei com os espíritos planetários, porque o da Goethe não tinha dado nenhum resultado muito positivo ali. Joguei com os espíritos planetários pra ver e disse que Kedemel faria o que tivesse que fazer. Nessa época, já tinha lidado com outros espíritos planetários, fiquei bem receoso, porque realmente é um contato extremamente pesado, extremamente nocivo, extremamente delicado. Então eu fiquei naquela de, putz, será? Fiquei receoso, sabe? Mas como tinha apontado, como tinha aparecido, como tinha se mostrado, eu falei, bom, vamos tentar, porque, né, que a gente perde. A vida, né? Mas que a gente perde. E aí fui tentar. Bom, chamei Kedemel, e Kedemel ele se mostrou pra mim, só pra vocês entenderem, sempre que eu chamo uma entidade desse nível, a gente invoca a força do arcanjo regente do planeta sobre nós pra ter autoridade sobre esse espírito. Assim como na Goethe de Dr. Hud, a gente chama e invoca o anjo que frustra pra ter autoridade sobre o demônio. É mais ou menos igual, só que nesse caso a gente usa a regência dos arcanjos planetários pra tal, né? E aí chamei, né, a regência de Haniel, né, que é o arcanjo de Vênus, e fui chamar esse cabra aqui. Pra quem não sabe, eu sempre uso o método da Goethe pra evocar qualquer capeta que seja, né, e funciona muito bem, tá, diga-se de passagem. E Kedemel, ele aparece pra mim como uma fumaça verde, né, fétida, meio nojenta, uma coisa meio gosmenta, mas em forma de fumaça, não sei como explicar isso.
E aí 2 olhos surgem, vermelhos, né? E aí toma uma forma de uma... Pra mim, né? Como ele apareceu pra mim. Ele toma uma forma que vai te seduzir a princípio. Então ele tomou uma forma de um homem musculoso, peludão, do jeito que eu gosto, né? Um homem grande, parrudo e tal, barbudão e tal, e eu fiquei daquele jeito, né? Fiquei, meu Deus do céu, que homão. Só que, claro, sabendo das artimanhas e tudo mais, a gente ordena que assuma uma forma que não vá nos seduzir tanto. E aí, ele assumiu uma forma que, segundo ele, era uma forma verdadeira de como nós o enxergaríamos. E aí ele assumiu a forma de uma mulher, né? Metade do corpo... Sabe a deusa Hel, da mitologia nórdica? Tem metade do corpo de mulher bela e metade do corpo deformado, como se fosse uma caveira, um zumbi. Foi algo mais ou menos assim. Um lado do corpo era podre, metade do corpo, e metade do corpo era muito belo, muito bonito. E tinha asas de Satanás, né? Asas de Satanás e um rabão enorme. Quando eu digo rabão, não tô falando da bunda, tô falando de um rabo mesmo, né? E que parecia o rabo de uma cobra cascavel. E... Enfim, e aí ele, é difícil falar se é ela ou ele, porque ele assume tanto forma masculina quanto forma feminina. E ela começou, né, a tentar me seduzir de qualquer jeito, de tudo quanto é jeito. Começou é próprio de espírito venusiano, de entidade venusiana, querer te seduzir, né? Querer te induzir a algo por meio da arte da sedução. E eu fui resistindo, apresentei a minha intenção. Apresentei a minha intenção, ela deu risada da minha cara, que era uma intenção de separação de casal, né? Ela deu risada da minha cara, mas falou o que ia fazer. Aí eu fiquei meio pé atrás, meio assim, falei que isso ia restar pra mim, ela deu risada e falou que eu ia saber. E aí eu fiquei... estranho, né? Nesse primeiro contato eu tive um choque de retorno. Foi o único que eu tive com o QDMEL mais forte, mas eu tive, né? Eu estava nesse então conhecendo um boyzinho e eu gostava muito, tava gostando muito, ele tava gostando muito de mim, a gente tava dando tudo muito certo. Tava engatando um namoro já, né? E aí, separou do mais absoluto nada, depois do ritual. Consequência pós-ritual, e foi um retorno que infelizmente rebateu em mim, né? E foi uma separação muito ruim, eu sofri, fiquei mal e tal, mas eu separei em... uma semana, 2... 3 semanas depois, exatamente 3 semanas depois que eu tinha terminado a minha relação, a cliente voltou satisfeita porque descobriu que o casal tinha parado de se seguir nas redes sociais e tudo mais, todo aquele rolê, né, que a gente descobre que as pessoas separaram hoje em dia. Pagou foto junto e tudo mais. Aí veio me agradecer, toda feliz, e pipipipopopó. E beleza, né? Só que pra mim deu ruim. Nesse deu muito ruim, porque passou esse período, eu achei que tava tudo bem, já tinha sofrido o que tinha que sofrer, tava me reerguendo. Só que nada do que eu fazia dava certo pra amor. Nada. Assim, nada vezes nada, vezes nada, vezes nada. Né? Nada dava certo, nada. Eu saía com boy e não dava certo. Eu ia pra um date e não dava certo. Era date que era cancelado, era boy que dava errado. Era... Nessa época, gente, eu tive uma pessoa... Eu fui sair com um menino. E eu fui sair com um menino, ele chegou pra mim, do nada. Chegou, qual é seu signo? Aí eu achei estranha a pergunta, ele nem perguntou meu nome. Ele perguntou qual era meu signo. Ele me deu um beijo no rosto. Ah, você do aplicativo viu sua foto. Qual é seu signo? Eu falei, Gêmeos. Ele só simplesmente virou e foi embora. Ele não falou nada. Ele virou e foi embora. Eu sei que o geminiano não é flor que se cheira, eu entendo, tá? Eu sei que as loucas do signo não gostam da gente. Mas, gente, absurdo, assim. Então eu comecei a ter um azar na minha vida sentimental depois do primeiro contato com o QDMEL. E eu entendi que isso era um retorno pra mim. E aí, claro, fui ter que fazer todo um processo de limpeza, de banimento. O ruim do Kakudaimon, gente, que vocês têm que entender, o perigo do contato, é que a energia dele fica encrostada em você. E claro que eu fui aprendendo isso a duras penas no contato com esses seres. Então, a dica que eu dou pra quem está começando nessa seara, recomendo que não comece, tá? Porque são seres muito, muito baixos, assim, muito vils, e que vão tentar te destruir de algum jeito. Mas se você está começando nesse contato com esses espíritos ruins, né, maus com depois do ritual, prepare um banho de sal grosso, tá? Porque senão o retorno vem. Então prepare um banho de sal grosso, tem um pantáculo de aterramento, tem um assentamento de aterramento,
Tenha pentáculos de choque de retorno, porque você vai precisar. Acredite, você vai precisar. Então, não foi uma cagada mágica, tá? Porque cagada mágica é quando você não se prepara para um ritual. E eu tinha me preparado. E eu já tinha contratado outros Cacodemons e não tinha dado um retorno tão pesado, que eu senti tanto impacto, sabe? Claro, já tive outros retornos ruins com Cacodemon, mas não esperava que fosse ser algo tão grudento, sabe? E foi. Então isso me pegou de surpresa, né? E acontece, né? São imprevistos que acontecem, eu anotei a experiência. E claro que o grande X do magista é aprender com esses percalços que a gente sofre, né? E aí eu entendi que eu precisava dar um jeito de contornar os meus contatos com esses seres, né? E aí que eu fui atrás de pentáculo de choque de retorno, aí que eu fui atrás de fazer banho de erva de purificação seguido de ritual com Cacodemon, aí que eu fui atrás de defumação, um monte de coisa, né? Que eu fui entender que era necessário para atenuar, ou ao menos zerar, né? Porque o ideal é zerar, os efeitos de retorno que isso pode trazer para você. E aí, dito e feito, né? Eu fiz todo um procedimento de purificação lá e deu certo, minha vida amorosa voltou a fluir e, né, tá tudo bem. Mas foi um perrengue que eu sofri por uns meses aí, né? Não foi muito tempo, mas foi uns meses aí que eu contei, né? Praticamente o período que durou o ritual que eu fiz pra pessoa, que a Demel ele deu prazo, né? Ele falou que em uns 3 meses ele agiria naquela situação. Foi o tempo que eu fiquei realmente fudido na minha vida amorosa, assim, de não conseguir ter encontro, de tudo dar errado, de não ir nada pra frente. E eu entender, né, que a causa era possivelmente um choque de retorno, né? Porque, gente, modéstia à parte, eu sempre fui muito bom na arte né, do Vucu Vucu. Então era muito estranho isso do nada, né? E a gente percebe que é algo muito estranho quando a gente tem uma fluidez nessa área da vida, né? E foi o que eu percebi, né? Eu percebi realmente uma estranheza nesse então. Mas esse foi um primeiro contato e eu acho que vale a pena trazer porque, de fato, ficou uma impressão muito ruim de Kedemel em mim. E eu não quis mais contatar ele por um bom tempo. Tanto é que esse selo aqui de cobre, ele é recente, tá? Antes era um selo de papel que eu tinha que eu deixava enfiado numa caixa que eu nunca nem pegava. Eu nunca nem olhava pra ele. Por quê? Porque a gente fica meio traumatizado quando uma coisa dá muito errada no nível de travar a sua vida ou de afetar, que nem quando eu contatei os Cacodemons enochianos, né? Naquele então, até hoje eu nunca mais chamei um Cacodemon enochiano. Por quê? Porque são coisas que traumatizam a gente. Quando afeta num nível muito hard, quando o retorno é muito pesado, a gente fica meio, opa, acho que nessa seara é bom a gente ter um pouco mais de cuidado pra lidar, né? Quem tem medo. E eu acho que é bacana trazer essa experiência porque ela pode ser frutífera. E Kedemel, né, trouxe essa visão de gravidade do contato, né, com esses seres. Mas, claro que eu tive casos onde foi necessário chamá-lo novamente. Recentemente, inclusive, tive casos com Kedemel. E aí é aquilo, né? Ele trouxe separação, depois casais voltaram e tudo mais. E paciência, né? Tem gente que acha que tudo é definitivo, né? Que você fez um ritual de separação e a pessoa nunca mais vai voltar. Não é assim que funciona, né? Já deixa aproveitar, vamos dar uma aula, né? Pra não ficar só na historinha pela historinha, só o caos pelo caos. Quando você faz um ritual de separação para um casal, o casal vai se separar. Esse é o objetivo do ritual. Geralmente com uma briga muito feia, geralmente com uma discussão, com uma traição. Sempre essas entidades, elas vão pegar o ponto fraco do casal para tentar ocasionar a separação, né? E geralmente acaba sendo traição, na maioria dos casos, tá? Mas tem gente que perdoa a traição. E isso é uma realidade, tá? Você não viu aquela mulher do Arthur Aguiar lá, a ex-mulher do Arthur Aguiar? Mano, o cara traiu ela 17 vezes e ela voltou 17 vezes pra pessoa. Ai, Mago, isso é uma independência emocional. Não interessa, mas volta. Então, o que vocês têm que entender é que ritual de separação funciona pra separar o casal. Mas se um deles for gado demais, vai voltar, não tem jeito.
Não existe essa de, separação definitiva, né? Tem gente que vende magia assim. Separação definitiva pro seu rival nunca mais voltar. Você tá querendo matar a pessoa, só se for, porque não tem outra forma da pessoa não voltar, né? Ela vai voltar. Se ela for gado, ela vai voltar. Então, é o que eu falo pros meus clientes. Olha, a gente vai fazer o ritual de separação, mas eu não posso te garantir que daqui uns meses eles não vão voltar. E o segundo caso, um caso recente, que eu trabalhei pra uma querida daqui do canal, inclusive se você ver esse vídeo e quiser comentar algo, fique à vontade. Foi um caso que era uma moça homossexual, né? E ela era apaixonada por uma menina que tinha se mudado e toda uma história assim. E aí ela pediu um ritual com Kedemel pra mim, eu fui lá e fiz. Só que não tinha muito como saber se eles iam separar ou não, até que ela teve contato recente, isso eu tô falando no ano passado, né? Ela teve contato recente com a pessoa e descobriu que tinha separado do rapaz. Só que, olha a situação. Era uma menina que vivia fora do país, ou seja, ela era uma imigrante que tinha saído do Brasil pra ir morar fora. Ela não tinha muitas condições lá, não conseguia um bom emprego, não parava em emprego nenhum. E aí tinha um namorado que meio que dava uma ajudada financeira. Essa pessoa, meu filho, nessa situação, ela vai voltar. É muito difícil que não volte. Sabe por quê? Porque existe uma dependência material. E quando existe uma dependência material, filho, né? É difícil, né? É muito, muito difícil. Quando a pessoa tem um motivo raiz pra ficar ali, que vai além de sentimento, né? Que afeta e compromete a integridade dela ali, física até mesmo, né? Porque o material é afeto físico, a pessoa não vai embora. É muito difícil, muito difícil. E aí, eu joguei tarô, a gente jogou tarô pra saber se realmente a separação tinha sido feita do ritual, porque ela tava na dúvida se tinha, se não. E aí caiu que tinha, que Kedemel de fato fez sua parte. Só que eles iriam voltar. O jogo mostrou. E eu não tenho por que mentir. Eu falei pra ela, olha, infelizmente a tendência é que volte, né? A tendência é que volte. E claro que as pessoas ficam frustradas com isso, porque elas pagaram caro no ritual de magia e acham que a solução é definitiva, mas nada é pra sempre, né? Assim como pessoas que fazem ritual de prosperidade, qualquer outro ritual, não dura pra sempre, nem muitos anos. Isso é balela, isso é mentira. A magia ela tem um efeito dela. O efeito dela é causar a separação. Ponto. Ela fez isso, ela atingiu o resultado dela, a energia se dissipou. Eu quero aumentar minha venda de clientes. Vai aumentar. Aumentou, a energia vai enfraquecendo. Aí tem que renovar. É assim que funciona a magia, né? Então é por isso que a gente geralmente fala, magia, felizmente ou infelizmente, ou você aprende a praticá-la, ou você tem um magista e muitas condições de pagá-lo, porque vai ter que se renovar periodicamente se você quiser continuar tendo uma crescente em alguma situação, né? Magia precisa de renovação. Toda energia precisa de renovação. Você, se você não se alimentar, você não tem energia para viver. Ou seja, o alimento é a renovação das suas energias internas. E tudo que está acima é como que está abaixo, tudo que está dentro é como que está fora. E tudo isso se justifica e se explica por si só, né? Mas saindo dessa aula, né, é importante saberem, porque geralmente Kedemel, gente, quase todos, tirando uma exceção, mas quase todos os casos que eu trabalhei para Kedemel foi para rito de separação, né? Muitos, depois que recebem o resultado, voltam num feedback de que a separação aconteceu e ficou isso por isso mesmo. Mas em alguns casos as pessoas voltam e fazer o quê? Faz parte. Aí ou faz outro rito de separação, ou, sei lá, faz uma maldição mais grave, sei lá, qualquer coisa assim, né? E é isso, né? Então, teve um outro caso que eu chamei Kedemel, que foi esse que ficou uma fumaça fétida no ambiente, que foi um rito que eu fiz... Eu não diria em contato direto com a natureza, mas eu estava nessa ocasião, viajando, e eu sabia que ia ter que fazer um ritual, então eu levei um kit ritual para fazer o ritual ali, e eu queria aproveitar a força de uma chácara. Eu fui para uma chácara, para um campo, e eu queria aproveitar a força. Era um chalezinho ali que a gente foi, né? Ali pro lado de Minas, e eu queria aproveitar aquela força para chamar essa energia, né? E aí fui, chamei, e claro que a gente sabe que quanto mais energia natural tem, mais força a entidade vai ter de se manifestar, né? E aí chamei por Kedemel, e ele surge e começa a fumaça. Perdão. Ele surge e começa a fumaça, né? Na bola de cristal ali, no caso no espelho negro. Na época eu usava o meu espelho negro gigante, né? E
nesse dia, foi a única vez que ele não tomou uma forma masculina tentando me seduzir. A única. Sempre que Demel chega desse jeito. Ele aparece como uma fumaça, assume uma forma masculina, e aí depois eu tenho que orientar ele, né? Que senão eu vou de base. Porque eu conheço que minha fraqueza é a minha sexualidade, né? E aí eu peço pra ele tomar uma forma mais feminina, e ele assume sempre a forma de sempre, que eu já descrevi no começo do vídeo. E aí, nesse caso, eu tava lá fazendo ritual, praticamente ao redor tudo mato, tudo natureza, né? E aí Kedemiel não assumiu forma humana, ele ficou numa forma de fumaça no espelho negro. Só que eu comecei a ver aquilo sair do espelho negro. E aí eu achei estranho, porque geralmente fica dentro do espelho negro, contido dentro do triângulo da arte. E aí a fumaça começou a circular o círculo mágico. Não entrou no círculo mágico, eu tava bem protegido ali, claro, mas começou a circular o círculo mágico. E aí eu entendi que o triângulo da arte que eu tava usando ali, tinha alguma coisa errada tava acontecendo, porque não tava manifestado preso ali, né? E aí ele falou, quanto mais potência ele tem na natureza, mais natural deve ser o material do círculo do triângulo da arte ali, né? E o meu, na época, era um triângulo da arte de madeira. Madeira não, de MDF, né? Que nem é madeira natural. Era um triângulo da arte de MDF e pintado à mão, né? Hoje eu tenho um de metal aqui, que eu vou usar, inclusive, para evocações futuras de Kakodaimon. Eu comprei nessa intenção. Mas nesse então, era um de MDF. Isso faz o quê? Um ano e pouquinho atrás. Um ano e pouquinho? Acho que um ano e pouquinho, quase 2 anos. E estou eu ao redor de um monte de fumaça verde. Eu literalmente não vi mais o ambiente ao meu redor, né? Só vi um monte de fumaça verde. E um monte de olho ao redor daquela fumaça verde, ao redor do meu círculo mágico, falando comigo que é Demel, de todas as partes ali. E tá bom, né? Tô dentro do círculo mágico, tô de boa, né? E realmente não foi assustador, porque meio que se materializou. Eu não sei dizer se outra pessoa iria ver ou não, mas pra mim, que tava tendo a visão ali, era real. Era como se meu ambiente ao redor tivesse sumido e tivesse eu num lugar com um monte de fumaça verde ao redor e só. E um fedor, um cheiro de carniça, um cheiro de coisa podre. Eu lembro até hoje. E aí, né, fiz o ritual, lembrei o cheiro, até fiquei com o nariz coisado aqui. Era um cheiro que misturava carniça com... Sabe ovo podre? Era uma mistura desses dois cheiros assim, bem ruim mesmo. E aí eu fiz o ritual rapidinho, porque eu não tava aguentando aquele cheiro, né? Eu tava com a minha túnica assim, ó. Porque tava insuportável. E aí fiz o ritual. Esse ritual, só pra vocês saberem a intenção, ele era pra um... Não vou falar não. Eu ia falar, mas foi justamente eu ter falado isso que gerou polêmica no caso de Ismael lá. Então eu vou deixar meio por baixo, mas foi um caso de empresa também, onde existia um negócio de puxa-saco entre uma funcionária e um patrão, e um menino me chamou para que essa relação de puxa-saquismo fosse minguada, né, pela força de Kedemiel e acabasse com aquilo ali, né? Porque esse puxa-saquismo tava fazendo essa pessoa subir, sem estudo, sem cargo, sem nada, só porque devia mamar o chefe ali, né? Pra ser bem honesto. E que é coisa comum que acontece em toda empresa, né? Toda empresa tem isso. Só que ele quis pagar, né? Falou, olha, não acho que isso seja legal, que isso seja justo, e vou pagar pra você dar um jeito nisso. E eu dei um jeito nisso, né? E eu vou contar só até aqui. O que aconteceu depois foi bem grave, então eu não vou contar porque... depois o pessoal fica me macetando na internet e, sinceramente, não tô pra me indispor com isso, mas saibam que foi bem pesado a ação de Kedemiel, foi muito além do que eu pedi nesse então, né? Mas aconteceu que ele teve o que ele queria, né? No final das contas, o resultado veio. Enfim, e aí, né... Terminando o contato, eu mandei embora, ele foi embora de boa, né? Eu achei interessante isso, por mais que ele se manifestou de uma forma... Eu não sei se é materializada a palavra, porque eu não sei se eu tava tendo uma visão só espiritual, como eu vejo espírito e os outros não vê, ou se os outros veriam. Pra mim foi uma materialização, mas eu não sei dizer ao certo se foi ou não. Só se tivesse outro magista comigo que pudesse comprovar o mesmo, né? Como não tinha, nunca saberemos. Mas pra mim foi muito materializador, materializável, materializado, né?
E aí aquela fumaça verde ficou ao redor, ficou ao redor, ficou ao redor. E aí quando eu mandei embora, dei licença pra partir e tudo mais, foi de boa e acabou o ritual. Acabou o ritual, estava viajando com amigos e eles... Que podre, que coisa... Que é isso? Que é isso? O cheiro ficou impregnado no ambiente. Ao ponto de a gente ter que limpar o ambiente. Claro, não era hotel, então não tinha funcionária pra limpar, né? Era um chalé que a gente alugava e ficava no meio do mato, a gente tinha que dar conta de limpar. Não tinha ninguém pra limpar pela gente. E aí, claro que ninguém quis limpar, sobrou pra eu aqui ficar limpando. Gente, eu passei desinfetante, eu passei cândida, eu passei tudo que vocês imaginam pra tirar o cheiro. E ainda assim, o cheiro foi sair horas depois. Horas. Ele foi enfraquecendo aos poucos, e eu fiz banimento, e eu fiz RMP, e eu não tinha como fazer muita defumação, porque eu só tinha levado um incenso pro ritual, então eu não tinha incenso pra purificar. Eu acho que incenso teria resolvido muito mais do que produto de limpeza, obviamente. Mas foi o que deu ali, né? Nesse então. E é bizarro a impressão do cheiro. Por isso que eu acho que foi uma materialização concreta. Porque por mais que eu estivesse sozinho e ninguém tivesse visto a fumaça, que eu tava num quarto isolado, né, fazendo ritual, todo mundo sentiu o cheiro. Tava eu e mais 2 amigos nesse então. Um casal de amigos, no caso. E eles sentiram o cheiro. Então eu acho que, né... Sabe o que é mais doido? Que a gente pensou que não é coisa do... Eu sabia que era coisa do ritual, mas eu falei, não deve ser coisa do ritual, não. Aí a gente foi ver ao redor se tinha algum bicho morto, a gente viu se tinha algum ovo podre na geladeira, não tinha nada. O cheiro era só no quarto. Saía do quarto, não tinha cheiro nenhum. O cheiro não espalhou pela casa, ficou no quarto, condensado, sabe? Então por isso eu considero um caso de materialização, sim, né? Porque é aquilo que a gente nunca sabe se é ou se não é pela visão, porque só tava eu naquele quarto, né? Agora o cheiro todo mundo sentiu. Então se todo mundo sentiu o cheiro, alguma impressão no plano material, né, ficou daquele ritual. E bom, isso foi o único caso, claro, isolado. Como eu falei, eu já chamei QDMEL várias vezes. Eu trabalho com QDMEL pelo menos há uns 4 anos aí já, né? Tudo bem, fiquei um tempão sem invocar depois da primeira evocação, fiquei. Mas depois eu vou trabalhar regularmente com ele, trabalho com ele até hoje, tanto que eu tenho um selo de cobre que eu dei pra ele de presente pelos bons resultados, né? E é isso, né? Então eu queria trazer esse caso com o QDMEL, porque vocês estão me enchendo o saco pra trazer caso com o espírito planetário, não é brincadeira. Mas aí eu acho engraçado, né? Eu trago o caso com o espírito planetário, os mesmos que pedem pra eu trazer caso com o espírito planetário vão me macetar nas redes sociais por aí. Vocês acham que eu não percebo, mas eu percebo. Só que claro que eu vou trazer. Se vocês estão me macetando, vocês estão divulgando meu canal. Então, continuem, né? Os haters ajudam, queira ou não, né? Então, só continuem. E claro que é aquilo, né? Entendam, é muito importante deixar isso muito claro. Aquilo que eu acabei de falar eu vou repetir. Esse caso que da fumaça verde e tal, eu estava no meio da natureza, eu estava numa ocasião muito propícia para o ritual astrologicamente falando, dia certo, signo certo, lua certa, tudo certo, né? E tudo isso, com a força da natureza, orquestrou uma evocação muito mais intensa, né, nesse então. E foi a única vez, tá? Como eu falo, eu já trabalhei várias vezes. Pelo menos uns 10 trabalhos ao longo desse período eu já fiz com QDMEL. E quase todos com resultados positivos. Tive um ou outro que não, mas a maioria tudo resultado positivo. Eu acho que de 10, 8 pelo menos foram positivos, no sentido de obter o resultado que se pretendia. Mas que esse fenômeno aconteceu foi uma vez. E eu nem espero que vá acontecer e nem faço rituais para que isso aconteça, né? Então é muito bom deixar isso claro, que senão o pessoal sai falando por aí que eu tô fantasiando as coisas. E na verdade eu tô dando... São anos que eu trabalho com magia, né? Então, ao longo dos anos, é comum que uma ou outra experiência seja mais punk, mais pesada, né? Ou mais material, sei lá, qualquer coisa assim. Mas a maioria é só evocação normal, vendo no espelho negro normal, como se deve, tá? Não achem que todo ritual que eu faço é um show pirotécnico de magia, porque não é, tá? E que isso fique claro. Amém? Amém. Meu povo, vamos lá. Recadinhos do mago. Quando esse vídeo for pro canal... vai no canal... Eu tô gravando ele fim de semana, vai pro canal segunda-feira. Temos vagas pro nosso rito coletivo de fevereiro, que vai acontecer na próxima semana, se você está vendo esse vídeo quando saiu. É a última semana para você se candidatar, se postular pro nosso rito coletivo.
O rito coletivo, ele vai ser dia 27, né? Literalmente daqui uma semana, né? Se você tá vendo quando saiu esse vídeo no canal. Então corre pra garantir sua vaga, porque ou é agora ou é nunca. Não vai ter uma outra oportunidade, né? Então corre, né? Pra garantir sua vaga. Gente, calma aí, só um minutinho. Corre pra garantir sua vaga. O microfone desligou aqui, eu fiquei preocupado. Eu pensando que não tava gravando meu áudio, mas tá assim. E aí é a última chance de você se inscrever. Se você quer luxúria na sua vida, quer magnetismo sexual, quer melhorar a sua autoimagem, o seu amor próprio, esse ritual é pra você. Vai ser com um anjo que instiga amor, magnetismo, luxúria, anjo AAPDOQ. Você que não segue o Mago no Instagram, segue lá, @monge_a_mago. Por quê? Porque por lá, pelo Instagram, a gente é onde o Mago consegue divulgar as coisas, as novidades da lojinha, as novidades de rituais, as novidades de tudo. É por lá que sai primeiro. Por exemplo, o Mago tá fazendo a lojinha agora, né? De produtos físicos, de ingredientes mágicos para potencializar a sua vida, a magia do cotidiano, como no vídeo que eu postei sexta-feira passada, né? Da Botânica Oculta. E a ideia é que pelo Instagram eu vou divulgar sempre que tiver uma remessa nova de produtos. São produtos artesanais, que demoram para ser confeccionados, consagrados e tudo mais. Então, por isso, é por remessa. Então não dá para eu lançar um vídeo que é gravado como este para anunciar um produto, tem que ser no imediato. Então é pelos stories do Instagram que eu vou anunciar. Gente, tem uma remessa nova de 20 óleos de Afrodite, corre e garante o seu. Tem uma remessa nova de pó de prosperidade dos anjos enoquiano, corre e garante o seu. Tem uma remessa nova de óleo de luxúria de Gremory, vai, corre lá, garante o seu. E são sempre remessas pequenas que vão sair. Então se você realmente quer adquirir essa magia do cotidiano do Mago, você vai ter que ficar de olho lá no Instagram. Por isso segue lá para não perder. @monge_a_mago. Conta fake eu não aceito, conta sem foto eu não aceito, conta com foto de anime, morte, bruxinha eu não aceito. Segue com a sua conta real, beleza? Ou cria um fake que me convença, pelo menos, né? É o mínimo que você pode fazer. Se você quer fazer algum atendimento com o Mago, leitura de tarô, leitura de bola de cristal, leitura de scrying, leitura de... Bola de cristal e scrying é a mesma coisa, né? Leitura de runas, leitura de enoquiana, leitura de Hecate, qualquer leitura oracular que o Mago possa fazer para te ajudar, corre, entra na agenda. A agenda do Mago já está para começo de março, então corre para garantir sua vaga antes que você tenha que ficar um mês aí inteiro esperando, tá bom? A agenda do Mago sempre tá com um gapzinho de 2 a 3 semanas de espera, então se você quer fazer leitura com o Mago, tem que saber esperar, beleza? Ritos individuais, eles geralmente custam em torno de R$2.000 e eu sempre falo isso todo vídeo, mas sempre aparece alguém no meu perfil perguntando quanto que é. Esse é o valor, em média, de quase todos os meus rituais. A única exceção é trabalhos de magia que excedem muito, que tipo, a pessoa quer ganhar quer vender uma casa de R$1 milhão e quer me pagar 2.000. Não, aí não, né? Aí eu cobro mais caro, né? Eu cobro o ritual normal e cobro uma porcentagem em cima do lucro que ela ganhar. Óbvio, né? Então, casos ganhos judiciais e tal, tem um extra a mais que você me paga. E casos de maldição, que aí o valor é bem mais alto, porque, como você viu, Redemel acabou com a minha vida por um tempo amorosa, porque eu me meti no problema dos outros, né? Então, sempre que eu vou me meter num problema pra amaldiçoar alguém, o retorno é grande. Por isso são rituais mais caros, tá bom? Então, é aquilo. Tem condições de pagar? Vem. Não tem condições? Sinto muito. Magia acaba sendo luxo, né? Que mais? Os cursos do Mago estão aí disponíveis, né? Curso de scrying, para quem tá começando no scrying, recomendo fazer agora, porque muito em breve, eu creio que até o final desse semestre, o curso intermediário vem aí, né? O módulo intermediário de scrying vem aí. O curso de tarô completo tá aí para você fazer também, né? Então, corre, garante o seu curso, porque eu tenho alunos que são tarólogos profissionais há anos e o curso veio dar uma revitalizada e uma visão mais profunda do tarô sobre como essa pessoa via e ajudou demais. Então, os testemunhos dos meus alunos são muitos e eu agradeço demais, porque é um curso que eu me dediquei muito para fazer, mas muito. Vocês não têm noção como foi trabalhoso fazer esse curso. Então, se você quer aprender tarô, do iniciante mesmo, para quem não sabe nada, até o avançado, corre que esse curso é para você, tá bom? E é isso, meu povo, demais.
fiquem bem, acreditem na magia que existe dentro de vocês e falou!